Olá, tudo bem? Eu me chamo Fanny Lima e nesse Dia Mundial da Preservação Digital, eu fui convidada para conversar com vocês um pouco sobre a temática do risco aplicada à preservação digital. Ou seja, como pensar, né, como planejar essa questão do risco e a partir daí ter uma preservação digital de forma mais planejada. Atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou bibliotecária da Secretaria de Educação de Pernambuco e também sou pesquisadora de um projeto do IBICT, em parceria com o Laboratório Liber, daqui da universidade, e sobre essa mesma temática, do risco aplicado à preservação digital em repositórios digitais. Quando a gente pensa, né, nessa temática, essa nova forma de pensar a preservação, né, de forma mais ainda planejada e preditiva, nos lembra que a preservação da informação ela vem desde os primeiros registros, né? Mas que realmente a preservação digital ela demanda novas perspectivas, né? Ela tem novas e mais necessidades devido ao impacto que a tecnologia tem causado em tudo isso, né? Principalmente na gestão de coleções digitais, né? Seja pela dependência muito grande, né, as tecnologias cada vez mais novas e em volumes maiores, né? A gente tem a questão do grande volume de dados, né? Então são coleções realmente cada vez maiores, né, para a gente fazer gestão. E quando a gente pensa que a preservação digital ela deve abordar tudo isso, a gente vê que a preservação digital ela não pode ser considerada apenas a aplicação de uma estratégia, né? A preservação digital ela vai além disso, né? É um conjunto de atividades, de documentos, de padrões que juntos têm esse objetivo de manter acessível essas coleções às gerações futuras ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa nesse objetivo de manter esse acesso e essa guarda, né, às novas gerações, às gerações futuras, a gente também tem que pensar nos fatores que podem impactar esse objetivo. E quais seriam esses fatores, né? Assim como a preservação digital, ela não só é a aplicação de uma estratégia, né? Ela é um conjunto de atividades. Os fatores que também podem impactar são um conjunto de fatores, né? Não é um risco, não são dois, mas sim diversos fatores que colocam as instituições e suas coleções digitais em risco. A gente pode citar aqui alguns, né, que são alguns dos, porque existem muito mais. Mas aí a gente pode citar a questão de pessoas, né, riscos ligados ao pessoal, seria a capacitação desse pessoal. Será que a gente tem pessoal qualificado? Será que a gente tem um quantitativo suficiente de pessoal para tratar essas coleções? A gente tem a questão dos processos. Será que esses processos de preservação são mapeados nas instituições? Né? Será que existe registros, desenvolvimento de novos processos? Será que eles são documentados, né, para que essa preservação ela permaneça ao longo do tempo? Questão dos sistemas. Será que os sistemas eles são atualizados? Será que são sistemas padronizados? Então, a preservação digital ela passa por diversos fatores, tá? Ela tem que pensar em diversos fatores, assim como a organizacional, a infraestrutura organizacional, que também é um fator, porque quando a gente pensa a gestão, durante muito tempo, a gestão ela foi deixada meio de lado, né, em relação à questão da preservação digital. E hoje a gente vê como é importante o papel do gestor na definição desses processos, né, como ele pode ajudar nesses processos de preservação digital, seja no desenvolvimento de documentos formais, né, que suportem esses processos ao longo do tempo, seja estabelecendo sustentabilidade financeira, né, para essas práticas de preservação digital. Enfim, levantamento e desenvolvimento de políticas, de padrões, cooperação entre instituições. Então, assim, é muito importante também os fatores, né, em relação à infraestrutura organizacional. Temos também infraestrutura física, que, como a gente sabe, sempre foi um problema, né, essa questão de ter um local, um acondicionamento, uma climatização adequada. A gente também tem a questão da tecnologia, como a gente disse, né?
que tem um volume muito grande, que precisa de uma atenção, um monitoramento, né? Seja para migrar, seja para preservar. Então, assim, é outro fator também super importante e que pode ser um risco, né? Que pode realmente causar aí uma incerteza no objetivo de preservar as coleções digitais ao longo do tempo. Quando a gente identifica esses fatores, a gente pensa, certo, eu levantei, identifiquei, e agora o que eu faço, né? Então aí, se não forem gerenciados, esses riscos eles terão um impacto significativo na capacidade de realizar as atividades de preservação digital. Ou seja, não basta apenas identificar os riscos, eu preciso realmente gerenciá-los, né? E como é que a gente faz isso? O que seria um risco? Né? A gente fala, vamos gerenciar esse risco, vamos fazer um levantamento dos fatores de risco. O que seria o risco? O risco é o efeito da incerteza nos objetivos, né? Vamos pensar no campo da preservação. A preservação, ela tem o objetivo de tornar acessível, né, todas as coleções, informações digitais a longo prazo, às gerações futuras, e quais fatores que podem impactar esse objetivo. Então, o risco seria justamente esse desvio, nessa incerteza, né? Esse desvio ao alcance do meu objetivo. E como é que a gente faz para controlar esses riscos? Né? A gente tem um objetivo e a gente tem fatores que podem impactar esse objetivo. Como a gente coordena, né? Como a gente gerencia isso, como a gente planeja isso. Então, aí surge a questão da gestão de risco, que é uma metodologia que não é nova, ela já vem sendo utilizada em diversas outras áreas e ela tem ganhado espaço no campo da preservação digital. E o que seria a metodologia de gestão de risco? Ela tem uma norma, a norma ISO 31000, que é uma norma, né, de gestão de risco, que trata de algumas diretrizes, né? E ela entende que a gestão de risco é um conjunto de atividades coordenadas. Então, assim como a preservação digital, ela não é apenas a identificação do risco, não é isso que ela propõe. Ela propõe um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. E como é que ela faz isso? A gestão de risco, ela pressupõe ser possível identificar de forma preventiva as situações que colocam as organizações em risco. E como ela faz? Ela utiliza-se de métodos e técnicas. Existem hoje inúmeras técnicas, né? Como a gente vai ver, a gestão de risco, ela é um conjunto de atividades coordenadas, então ela é um processo complexo. E para cada etapa desse processo, existem técnicas específicas para resultados específicos. Então, ela faz, né, justamente a utilização dessas técnicas e métodos, ela faz uma estimativa, tá, científica, ela faz um levantamento de estimativas e, juntando isso, ela dá aos gestores, né, ela possibilita esse subsídio de controle de risco, seja priorizando os riscos, né, porque um dos grandes resultados que a gestão de risco ela traz, né, para os gestores, para as organizações, é a priorização, é a avaliação desses fatores de risco e a priorização deles para tratamento. E o que ela faz com isso? Ela auxilia esses gestores nas suas tomadas de decisões, porque a partir daí os gestores não têm mais apenas aquelas decisões baseadas de forma intuitiva, né? Mas também eles começam a tomar decisões mais assertivas, baseado em dados, seja baseada em estimativas, né, em riscos priorizados. Então, a gestão de risco ela vem praticamente, né, assim, especificamente para ajudar esses gestores, né, essas organizações a controlar e a planejar, né, esse gerenciamento dos riscos que impactam os seus objetivos. Como vocês podem ver, a gestão de risco ela é um conjunto de atividades coordenadas, né? Vocês podem ver, ela não é um processo simples, ela é um processo complexo, ela é um processo sistemático, tá? E entre suas principais etapas, né, e por onde ela começa, né, ela inicia o processo, é a etapa de escopo, contexto e critério, né, que é onde justamente você vai tentar estudar o ambiente para entender os riscos que impactam aquele ambiente.
Então, a gente vai ver a questão do contexto externo, o contexto interno, tudo aquilo que pode, de alguma forma, impactar os objetivos de uma organização. É nessa etapa também que os gestores eles vão definir até que ponto eles querem tratar esse risco, até que ponto eles querem aceitar um risco e por onde eles vão começar algum tipo de tratamento. Então, a partir desse levantamento, né, dessas decisões, vem o processo de avaliação de risco em si. Ele é dividido em 3 etapas, né? A primeira é a identificação, que é onde realmente é feito um levantamento, né, de todos os fatores possíveis que possam impactar, né, o objetivo de uma organização. Uma vez listado esses fatores de risco, né, como a gente pôde já, né, ver ali um outro momento, questão pessoal, de processo, de tecnologia, de sistema, infraestrutura organizacional. Depois de levantado esses fatores, esses riscos eles vão ganhar um valor, né? Então a análise de risco ela vem para quantificar e qualificar esses fatores de risco, tá? Existem também técnicas específicas para esse tipo de análise e uma vez quantificados ou qualificados nesses valores definidos, esses valores eles são avaliados. E aí a etapa de avaliação ela é aquela etapa que justamente vai priorizar os riscos. E aí, uma vez priorizados, né, esses riscos, vocês podem observar que nesse processo de gestão de risco existem 3 etapas, né, 3 atividades que elas devem estar atreladas a todas as outras etapas, né? Uma que é a comunicação e consulta. Por quê? Porque o processo de gestão de risco, ele é um processo investigativo. Então, essa comunicação e essa consulta tem que ser algo constante durante todo o processo. A questão do monitoramento, tá? Por quê? Porque como é um processo sistemático, é um processo cíclico, esse monitoramento, ele tem que estar acontecendo o tempo todo, tá? Até para possíveis correções de novas aplicações, né? De novas técnicas, tudo isso. Existe também a questão do registro e relato. O registro e relato, ele é super importante. Por quê? Porque eu vou dar subsídios justamente para essas 2 outras etapas, que é a comunicação e o monitoramento. Entendendo, né, esse processo complexo da gestão de risco, a gente pode pensar, mas quais são realmente os benefícios da aplicação desse tipo de metodologia, né? Existem aí alguns benefícios listados está entre aumentar a probabilidade de atingir os objetivos, né? Então, o uso dessa metodologia aumenta essa probabilidade de atingir objetivos, melhora a governança, né? É uma metodologia voltada, né, à questão de tomada de decisão estratégica, né, dos gestores. Ela ajuda a estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e planejamento. Ela melhora a eficácia e a eficiência operacional. Ela promove eficiência na alocação e utilização de recursos disponíveis. Então, melhora a identificação de oportunidades de ameaças e bem como a prevenção de perdas e a gestão de incidentes, além de melhorar a aprendizagem organizacional, né? Como a gente pode ver, são muitos benefícios que esse tipo de metodologia, né, traz, e para o campo da preservação isso é muito importante, né? Então, outra questão que vale a pena lembrar, né, em relação à metodologia de gestão de risco, é que essa metodologia ela é uma metodologia genérica, né? Ela permite ser personalizada para cada organização, para cada objetivo, tá? Então, ela pode ser uma metodologia aplicada a nível estratégico, ela pode ser uma metodologia aplicada a nível operacional, ou você pode utilizar metodologias de gestão de risco para ser aplicada de forma específica, seja em programas, atividades, processos, projetos, tá? E para cada uma dessas existem técnicas que vão lhe dar os resultados esperados. Uma vez entendendo, né, um pouco, meio que de forma rápida, o que seria, né, essa metodologia de gestão de risco, né? Quais os benefícios, como ela é feita e o que ela pode trazer para o campo da preservação digital, eu vou mostrar agora para vocês um pouco do que a gente tem elaborado, né, no projeto do IBICT, que é um projeto, né, sobre gestão de risco em repositórios digitais, onde é um projeto que prevê, né, propõe o desenvolvimento de uma pesquisa no âmbito nacional, também com pesquisa específica para o Distrito Federal,
e ele tem como vistas a construção de um mapa diagnóstico, né, das práticas laborativas de preservação digital em repositórios. Tá? O objetivo geral do projeto é propor uma estrutura de avaliação, desenvolvimento de uma metodologia, né, que compreenda um quadro evolutivo apontando os principais fatores de risco. Então, é justamente a elaboração, né, de um mapa diagnóstico, um mapa de risco dessas instituições, tá? Desses repositórios, para a definição de políticas baseadas nos dados de pesquisa, ou seja, propor como resultado, né, mais ainda para o campo da preservação, essas novas perspectivas, né? E o projeto ele teve como base científica o uso de duas normas ISO, tá? Uma é a norma 31000, como a gente já mostrou aqui um pouquinho, que é a norma responsável, né, pelas diretrizes do processo de gestão de risco. Ela que vai lá explicar como é feito um processo de gestão de risco, o que é um risco, explicar como funciona cada etapa, o que se espera de cada etapa como resultado, como essas etapas elas estão interligadas. E outra ISO que a gente trabalhou foi a ISO 16363, porque como a gente ia trabalhar com repositórios, a gente, para fazer aquele levantamento da identificação dos riscos, lembra que eu falei que a gente tem que fazer um estudo do ambiente externo, conhecer a organização? Como a gente ia trabalhar com repositórios, a gente utilizou essa ISO para tentar entender quais seriam os critérios que um repositório digital ele tem que atender, né, para não correr o risco de não ser confiável na preservação da sua coleção. Então, a gente utiliza a ISO 16363 de 2012, que é uma ISO que trata sobre repositório digital confiável. A partir dessa ISO, a gente fez o levantamento, né, dos critérios que a ISO aborda. São vários critérios, né? Para o projeto, a gente definiu trabalhar apenas com os critérios gerais, que tem um quantitativo de 50 critérios. E a partir daí, a gente fez a adaptação, a conversão desses critérios em possíveis fatores de risco. Tá? Então, aí a gente fez a aplicação de questionário e fez um levantamento em todas as instituições de ensino e pesquisa a nível nacional e também no Distrito Federal, de forma específica. Uma vez identificados os riscos, né, através do uso da ISO 16363, o projeto ele escolheu a técnica do FEMEA, que, como eu disse, né, para fazer gestão de risco existem várias técnicas, cada uma vai dar o resultado específico. Então, para esse projeto, não era uma análise simples, tá? A gente realmente queria entender um mapa diagnóstico, a gente realmente queria tratar de forma mais detalhada, mais complexa, esses riscos. Então, o FEMEA, ele, além de ser uma técnica muito adaptável, tá? Ele é uma técnica que permite uma análise detalhada desses riscos e, a partir daí, ele mostra para você como você pode priorizar os riscos mais críticos. Então, aqueles que têm mais chance de ocorrência e aqueles que têm menos probabilidade de detecção. Então, o que o FEMEA trabalha? É muito comum nos processos de análise de risco a gente trabalhar o risco voltado à ocorrência e voltado à severidade. Então, a gente estuda a probabilidade daquele risco acontecer e qual o impacto que ele vai causar. O FEMEA, ele traz mais um fator para estudo. Ele traz a questão da detecção, ou seja, que é a capacidade de controlar aquele risco. Será que eu consigo ver se eu estou ou não com esse fator de risco na minha organização? Até que ponto ele pode ser um risco para mim? Eu tenho meios de controle para observá-lo? Então, o FEMEA também traz essa questão da detecção. E isso foi muito importante. Por quê? Porque quando a gente trata de riscos de preservação digital, a gente não está tratando de risco de agora, né? A gente está tratando de riscos futuros. Então, a questão da detecção seria muito importante também para ser avaliada no projeto. Como vocês podem ver, no projeto também a gente utilizou uma técnica complementar, que é muito conhecida, acho que é a mais conhecida, né, nas técnicas de análise de risco, que é a matriz de risco, né? A matriz de risco, ela trabalha a questão da ocorrência e da probabilidade e trabalha a questão da severidade, né, do impacto. Mas como a gente também trabalharia a questão da detecção, a gente também elaborou uma adaptação, né, dessa técnica. Como vocês podem ver,
ela é personalizada para os objetivos do projeto, tá? E aí eu mostro para vocês alguns, né, das análises que a gente tem feito. O FEMEA, ele traz essa estrutura de planilha, né? Vocês podem ver, ó, cada linha dessa corresponde a um critério geral da ISO que foi transformado em possível fator de risco, e aí é analisado a causa, analisado a ocorrência, é analisado a questão da severidade, quão impactante esse risco pode ser se ele ocorrer. E aí esse levantamento, né, numérico, que vocês podem ver aí nessas colunas que estão com as cores, e cada cor aí representa realmente um nível, né, seja de severidade, seja de ocorrência, ou seja de detecção. Cada um desses aí foi levantado tanto pelos especialistas do projeto, como pelos dados que a gente colheu em questionário, tá? Então, vocês já podem ver aí que de forma visual, né, o vermelho é o risco que tem um nível mais alto, tá? E o azul é aquele nível mais desprezível, ou seja, que não demanda tantas ações corretivas. Então, daí vocês já podem ver, né, quais critérios um gestor ele poderia priorizar para futuro tratamento. Tá vendo? De forma visual, a gestão de risco ajuda nessas escolhas. A partir daí, um dos resultados do projeto é entregar, né, essa planilha do FEMEA completa, né? Nela a gente faz um levantamento de detecção de possíveis meios de controle para cada critério e fator de risco estudado, analisado. De acordo com o resultado ali do nível do risco, a gente também indica para esses gestores qual resposta ele tem que dar para aquele fator de risco, que atitude ele precisa ter em relação àquele risco, seja controlar, seja mitigar, seja aceitar, porque nem todo risco precisa ser tratado, né? Talvez alguns possam ser realmente aceitados, justamente para que outros, né, com impactos maiores possam ser priorizados. E aí a gente também aponta algumas medidas de controle, né, nessa última coluna, onde a gente faz a sugestão de algumas medidas baseado em tudo que a ISO 16363 prevê para cada critério, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, né, Mundial da Preservação Digital. Eu espero que pesquisas assim, novas, cheguem para ajudar ainda mais, né, todo o processo de gestão e preservação dessas coleções digitais, e que metodologias assim, né, sirvam de incentivo para estudos futuros, tá bom? Tchau!